Sejam muito bem-vindos ao canal. Se você não conhece esse espaço, aqui nós iremos falar de odontologia, laboratório de prótese, tudo que gira na área. Eu fiquei devendo esse vídeo e essa semana a gente vai falar dessa resina que realmente ela é o início. Eu sempre falei isso, as tecnologias elas estão mudando, elas estão sempre melhorando, mudando a nossa maneira de pensar dentro do consultório, laboratório. E essa resina, para quem já viu lá nos shorts e alguns vídeos no Instagram, eu falei muito bem dessa resina porque eu testei ela quis testar ela durante um mês, perto de 2 meses, agora está fechando, para eu realmente trazer para vocês o meu feedback. E eu acho que a gente está caminhando para um lado da impressão 3D que vai revolucionar o mercado, principalmente falando de próteses indiretas. Então, depois da vinheta, vamos desmistificar a nossa resina da Smart Dent Vitality, feita para próteses definitivas. Então, em cima dessa nova ideia de trabalho, para a gente tentar reduzir custos, e realmente a gente sabe que quando a gente faz um trabalho cerâmico acaba aumentando o custo, principalmente porque tem o custo laboratorial, o custo de forno, de tempo, a gente tinha a possibilidade de fazer resinas indiretas com modelo, a gente faria uma impressão do modelo, faria algum tipo de carimbo, como várias outras técnicas, a gente tinha a possibilidade de usar resinas compostas que a gente tinha no consultório para entregar uma prótese indireta. Com todas as vantagens que a gente tem a prótese indireta. A gente sabe que hoje tu conseguir trabalhar no consultório, tu ganha mais tempo e mais qualidade e a gente acaba entregando um trabalho de maior qualidade para o paciente. Então, quando tu planeja, tu faz um enceramento, tu consegue uma mordida, os guias caninos, etc, etc, etc. Todas as vantagens que a gente tem das próteses indiretas, a gente vai conseguir com esse tipo de prótese. Eu confesso que eu fiquei um pouco reticente, porque a gente não sabia como é que ia responder, se ia ser fácil de imprimir, se realmente a qualidade da resina ia ficar legal. E eu já, de antemão, eu afirmo para vocês, é fantástico os resultados. Eu ainda não fiz uma reabilitação com laminados cerâmicos ou com facetas com essa resina. Mas inlays, onlays, coroas totais, prótese sobre implante, várias outras maneiras de trabalhar para tirar um pouco de custo do paciente, né, do tratamento que a gente está oferecendo para o paciente. Eu adorei essa resina, tá? E eu vou falar um pouco das especificações dela, como é que a gente pode trabalhar em cima para melhorar um pouco esse nosso dia a dia do uso lá da impressora 3D até a cadeira. Eu quero já mais ou menos, tá? Eu estou aqui com um PDF que a Smart Dent passou e eu vou deixar aqui no link da descrição do vídeo, porque a gente pode fazer com que esse serviço, né, essa resina aqui é cara, por exemplo, esse potinho de 250 gramas, aqui no PDF eu não lembro se eu paguei tudo isso, mas aqui no PDF, por exemplo, ela está falando que custa R$ 1.669 de tabela. Talvez lá numa choradinha, comprando outras resinas dele, a gente consiga um valor um pouquinho melhor. E também vou deixar aqui o contato deles aqui embaixo, tá? Porque é importante a gente ter essa rede de network que a gente consiga trabalhar com materiais premiums, materiais de qualidade e a gente consiga entregar também um trabalho de qualidade. Então, a gente tem aqui uma tecnologia que eles chamam de nanosilicato e a resistência flexural de 131 megapascais. Para orientar mais ou menos vocês, a gente sabe que a zircônia ela atinge até mais do que 1000 megapascais de resistência. Um de silicato de lítio, dependendo, a gente está ali na casinha dos 300 a 400 megapascais. Há cerâmicas feldispáticas, tá? Que são cerâmicas mais translúcidas e mais que a gente coloca sobre camadas em cima de silicato e zircônia, elas estão de 150 a 250 megapascais de resistência. Então, ela se aproxima muito de uma cerâmica feldispática. E por isso que a gente tem que tratar ela como se fosse uma cerâmica feldispática nessa casa de resistência. E por que eu digo isso? Porque eu vejo muitos colegas que já usavam ela até antes de eu conhecer ela, falaram que já usaram, fizeram alguns casos, em cima de munhão dela, por exemplo. Pegar um munhão, imprimir essa cerâmica em cima do munhão. Eu já acho que isso aí não vai funcionar muito bem, pelo menos a longo prazo. Porque se ela tem uma resistência de 130, 150 megapascais, e realmente ela é muito dura quando ela termina
a impressão, na hora de fazer os polimentos, fazer as maquiagens dela, a gente nota que ela é uma resina diferente daquilo que a gente trabalhava na impressora 3D. Então, um ponto positivo para ela. Mas, o que a gente deve começar a pensar? Se a gente vai fazer uma coroa total, por exemplo, sobre dente, a gente tem toda uma estrutura do dente, todo aquele preparo, e depois com a cimentação, a gente consegue, por exemplo, entregar uma coroa laminada de cerâmica feldspática cimentada sobre dente e vai funcionar super bem. Então, obviamente, que a gente vai conseguir o mesmo resultado ou semelhante com essa resina. Mas se nós temos, por exemplo, um link, um T-base ou um munhão e cimentar aquele metal pequenininho, que é muito pequenininho, com uma borda muito pequena da resina, eu não vejo com bons olhos esse tipo de resultado, pelo menos a longo prazo. Pode ser que funcionou, está tudo certo. Então, eu já vou, aqui está passando na tela, um caso que eu fiz, porque a zircônia, você pode conversar com o seu laboratório, fazer um pilar personalizado de zircônia. Já fiz vídeo no canal, inclusive um dos últimos vídeos, se você não viu, como fazer uma melhor tipo de prótese sobre link, vou deixar aqui na descrição também ou algum card da tela para vocês olharem. Se não tiver aqui, procure lá no canal que vai ter falando para a gente fazer um link personalizado, depois fazer uma sobreestrutura, uma coroa sobre esse link. E aí foi isso que eu fiz para a resina. Eu fiz um pilar personalizado de zircônia com o link, que a gente cimenta esse pilar em cima do link, instala sobre o implante, torque final, esse aí não se mexe mais. E a partir de agora a gente trabalha como se fosse um preparo de dente. Aí eu sei que tem gente que vai falar, mas daí vai estar encarecendo o tratamento. Sim, mas pelo menos a estrutura que seria mais cara, por exemplo, que seria o IMAX ou a coroa que é em cima daquele caso, é de resina. A gente está baixando um custo, mas também não adianta baixar muito custo e depois não funcionar. Então eu acho que a gente ficando no meio do caminho, e se você conversar com o laboratório, a zircônia, quando a gente tem pequenos pedacinhos para fazer tipo um pilar personalizado de um lateral, de um centralzinho, eu acredito que a gente converse com o laboratório, consiga lá um preço bacana, neste caso, por exemplo, de você testar, e daí faça um pilar personalizado de zircônia, e aí faça uma coroa com essa resina que você vai fazer um trabalho magnífico, de boa qualidade, que eu acredito que vai durar por muito tempo. Porque a gente já vê restaurações de resina composta funcionando por muito tempo com uma boa qualidade, né? Às vezes só um polimento, passado algum tempo, passado alguns anos, um novo polimento em boca a gente já tem um resultado legal. Então, dando continuidade, por exemplo, esse aqui no PDF, que vocês vão estar vendo aqui na descrição, da Smart Dent, eles mostram aqui uns casos clínicos e eles falam que, por exemplo, o custo, né, por elemento, ela fica em torno de R$20 para o laboratório. Então se torna interessante. Claro que a gente sabe que isso aí não é bem assim. A gente perde um pouco da resina na hora que tu está manipulando ela para lá, para cá, tira, volta, tira do vat, coloca para cá. Então eu aconselho pegar uma impressora pequena no seu laboratório e deixar ela só para essa resina. Porque ela é bem chatinha, como vocês vão olhar no vídeo aqui, ó. Ela é chatinha de manipular ela. A gente tem que manipular ela com uma espátula, porque ela é bem densa. A gente tem que diminuir as velocidades de subida e descida da nossa plataforma para a gente ter uns resultados interessantes com ela, tá? Para a gente não ter problemas. Que como a resina ela é bem densa, imagina o seguinte, se a gente pegar uma coisa bem líquida e tu colocar o dedo e tirar, aquele líquido automaticamente vai cobrir aquela região que tu estava com o dedo. Agora, se tu pega uma coisa bem densa, vamos pensar naquelas geleinhas de criança, e tu coloca o dedo e tira aquela geleinha para voltar na região onde estava ali o teu dedo, ela demora. Então, a gente tem que diminuir um pouco as velocidades de subida e descida da plataforma da impressora. Principalmente se a resina estiver mais baixa no watt, né? Quando está cheio, essa força da gravidade faz com que ele complete rapidamente. Então, as dicas que eu dou mais ou menos são essas daí. Em relação aos preparos, pense novamente, não vamos deixar bordos muito finos. Faça um preparo um pouquinho mais grossinho, para facetas a mesma coisa, porque a gente consegue trabalhar, tu tendo mais espessura, maior de material. Às vezes tu tem que usar uma resina composta com outras cores para dar uma maquiada, fazer algumas diferenças. Aqui vai sair uma prótese monocromática, né? Só, por exemplo, aqui é a nossa cor A2. Então toda a coroa ali vai sair A2. Então tu pode pegar uma outra resininha, fazer um polimento, uma maquiagem. A gente tem hoje kits
por exemplo, da Creation lá da ilha, que a gente consegue pigmentar essa coroa, botar um glaze e fazer com que essa coroa fique com vida, né? A gente cromatizar mais a cervical, azular um pouco mais a incisal, etc. Então, basicamente, tenho pontos positivos para falar, mas com ressalvas. Tá? Eu quero ver mais tempo. A gente sabe que na ciência, quando a gente está falando de saúde, nós precisamos de bastante tempo para bater o martelo e dizer que isso aqui é uma coisa segura e boa, mas é muito promissora. Gostei bastante de trabalhar. Eu fiz entrega de algumas inlays, é realmente assim fantástico. Porque qual que é a parte chata da inlay, por exemplo? São as proximais. Tu vai fazer uma restauração, tem que usar cunha, tem que usar isolamento, e daí tu tem um monte para fazer aquilo direto, fazer escultura, e quando vê não fica um resultado tão bom quanto tu fizesse uma restauração indireta. Hoje com o scanner intraoral, e aí já fica o spoiler dos próximos vídeos, nós vamos ter aqui um review completo do Medit 600, que eu quero falar para vocês desse scanner maravilhoso de custo-benefício que nós temos hoje. O scanner que eu tenho usado vai fechar agora quase 1 ano de uso, e ele pela plataforma Medit Link, que eu já fiz vídeo aqui no canal também da plataforma Medit Link, totalmente gratuita para você começar nesse mundo CAD, nesse mundo da odontologia digital. Então, eu acredito que seja muito promissor esse tipo de prótese, e os laboratórios vão começar a abraçar, né, essa ideia, porque baixamos custos, continuando com qualidade, uma prótese fácil de entrega, né, rápido, então a gente não tem todo um processo de sinterização da zircônia, que a gente perde bastante tempo, o custo de uma fresadora. Então tem várias coisas que a gente tem, sim, vantagens, e é muito promissor. Tá? Basicamente, eu acho que o vídeo já está ficando longo, mas eu só quero colocar aqui, por exemplo, que eles passaram também fazer os parâmetros da impressão, né, com a exposição da base de 20 segundos. Também eu vou colocar aqui para a gente calibrar bem a sua impressora, que é importante, um mini calibrador. Tá? Esse calibrador é importante porque você vai gastar pouca resina e aí já vai fazer o teste, ver se o tempo de camada está correto. Com o tempo de exposição da camada de 1 segundo eu consegui. Tá? E basicamente a gente pode fazer a pós-cura com 15 minutos até no fotopolimerizador, porque a gente vai estar trabalhando só com uma coroa, tá? Mas daí vai ter que ficar por muito tempo usando foto, às vezes pode ser ruim para o seu fotopolimerizador. Então compre ou uma lâmpada dessas que a gente acha no AliExpress, né, que é um refletor de UV, que é bem bom, bem forte, eu tenho também, mas hoje se começa a fazer um processo mais profissional, é usar as curadoras, tanto da Anycubic quanto da Creality, e aí tem várias. Aqui nós temos a possibilidade também de colocar que ele fala aqui de um delay, tá? Que é aquilo que eu falei, diminuir as velocidades de subida e descida da plataforma de impressão. Então a gente pode colocar esse delay lá de 5 segundos que eles estão colocando aqui. Eu vou deixar todos esses materiais aqui na descrição, tá? Basicamente, claro que para cada impressora vai ser diferente, mas nós vamos ter, tá, esse PDF que dá um bom norte para o uso dessa resina. Se esquecer de deixar o like, já deixa o like, tá? É importante para nós. Se inscreva, compartilhe esse vídeo, que é extremamente importante que a gente consiga atingir o máximo de pessoas, fazer o canal crescer, trazer mais informações, trazer e fazer uma odontologia melhor. Um grande abraço, até mais!